Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais um Ampliadamente, aquele nosso encontro semanal, quinzenal, diário, minuto a minuto, jamais saberemos. O importante é que a gente está aqui discutindo frases, aforismos, citações, aquilo que poderia passar batido, mas a gente, não, para aí, vamos aprofundar, vamos conversar, vamos deflagrar muitos debates sobre isso, que é para isso que a gente está aqui, eu, Alessandro Jacob, meus amigos Daniel Scherer. Boa noite. E Leandro Simirovic. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Pela primeira vez, você que nos ouve. Seja muito bem-vindo de volta, você que já nos ouvia. E quem não nos ouve ainda, tu não sabe o que está perdendo. Não sabe mesmo, isso aí. Galera, hoje a frase é minha, vou trazer uma frase do CEO da Microsoft, Satya Nadella. A frase é a seguinte: aprender a voar não é bonito, mas voar é. Repita. Aprender a voar não é bonito, mas voar é. Sabe que eu vou ter que contar alguns segredos para nossa audiência. O primeiro segredo é, eu falo boa noite porque é uma tradição e fico imaginando como seria eu mudar isso, porque a pessoa já está esperando. Mesmo eu tendo botado agora uma câmera melhor, mais iluminação, porque a enorme maioria da nossa audiência, uma pessoa pediu, disse que estava muito escuro. Então, eu resolvi hoje ser mais claro. E o outro segredo que eu vou contar para vocês é que nós gravamos normalmente 3 programas juntos. E a minha frase é a próxima. E ela é muito parecida com essa. Não é do CEO da Microsoft. Mas, então, aguarde que o próximo programa vai ser muito parecido com esse. Não, eu vou contar outra, então, já é muita revelação. O Daniel começou o nosso encontro de hoje nos bastidores dizendo que tinham várias frases. Esse é papo dele, não caiam nessa, não cai porque ele é um ardiloso das palavras, ele é o cara que fica trabalhando a retórica aqui toda para poder sair então, já que tu me provocou, eu vou dizer a minha frase. Não. E a gente trabalha com as duas juntos, Boa, porque elas são similares, e eu vou fazer minha outra frase no próximo programa. Boa. Então, a minha frase é: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Descartes. Bem, São primas. São frases primas, claro. Também são, sim. Sabe o que eu acho que é legal, cara? E cada uma delas me leva para um lugar distinto, mais curioso. Aprender a voar não é bonito, mas voar é. O processo é um saco, né? O processo é um saco. Eu dou muita aula, eu dou palestra sobre gestão de mudanças, e eu costumo brincar na seguinte linha: não gosta, desconfia de quem gosta de mudança, cara, porque gostar de mudança é uma coisa meio estranha. A gente não gosta de mudança, via de regra a gente não gosta de mudança, a gente gosta do resultado dela. A mudança em si, ela é muito chata, né? E é isso o aprender a voar que não é bonito, ele é muito chato. Imagina a mudança, cara, guarda as coisas na caixa, vê isso aqui, guarda, não guarda, tira tudo dos armários, encaixa tudo, aí vem um caminhão, bota tudo dentro do caminhão, leva para o outro lado, e depois tu tem que desarrumar as caixas que tu botou. Cara, é um saco. A casa nova é fantástica, mas o processo de sair da atual e chegar na nova, e estar na nova, é horrível, né? Mas, aprender cara, a voar não é bonito, mas voar é maravilhoso. Eu não sei se eu não tenho que discordar totalmente de vocês. Com vocês quem, amigo? Eu não falei nada. Tá, mas é que tu tá com a cara... Porque Marina entende nos colocar como corporativos. Vocês são os dois coachings. Tomei a porrada aqui só, ficava quieto aqui ouvindo. Vai, bate aí. Já discutimos algumas vezes sobre a questão... Eu tô querendo lembrar de uma frase que fala exatamente isso, mas daqui a pouco eu lembro. Que tu querer ter as coisas e no momento que tu tem, elas perdem a graça. E eu acho que essa frase também acaba se unificando aqui, porque muitas vezes é isso, né, Leandro? A gente quer chegar em determinado lugar
e aí o caminho é um saco, e aí tu voa. Cara, mas às vezes, se o trabalho para te atingir aquilo não for relativamente sacrificante, talvez tu nem dê valor para aquele objetivo atingido, e se tu não saber aprender aproveitar um pouquinho este caminho, a vida fica um saco, porque na hora que tu voa, tá, é legal, mas, pô, o emocionante é, cara, o trabalho, olha tudo que eu tive que vencer, essas vitórias que eu tive para voar. Quando tu fala em gestão das mudanças, eu vejo muito parecido com isso. Uma outra situação foi, aí falando corporativamente, eu montei uma estrutura num ambiente corporativo que ficou quase perfeita. Eu tinha um data center primário, eu tinha um data center secundário, eu estava tranquilo. E aí um dia chegou não vou falar o atributo que eu pensei, e disse assim, não, cara, nós precisamos ir para a nuvem, porque está na moda. O cara vai mexer, agora tá perfeito. Eu digo, e aí fui meio obrigado e fui. Peguei um dos data centers e fiz um trabalho de 6 meses e a gente jogou ele para a nuvem. Ficou lindo o projeto. Mas foram 6 meses sacrificantes, foi uma revolta inicial grande. Mas depois que o projeto foi entregue e funcionou bem e ficou bom, tá, foi maravilhoso. Mas então a mudança, passar por esse sacrifício, passar pela dor, ela vai te entregar uma satisfação de realização que talvez se fosse fácil eu não teria. Mas eu divido 2 sentimentos aqui, tá? Eu concordo contigo e divido 2 sentimentos. Aprender a voar não é bonito. Isso aqui para mim traz um sentimento, mas voar traz outro sentimento. Voar traz o sentimento do prazer do estar. O aprender a voar traz o sentimento da realização. E eu separo esses dois. Dá para separar esses dois, porque são sentimentos distintos. Uma coisa é eu gostar do novo, outra coisa é eu ter orgulho por ter conseguido chegar lá. Sabe por que eu peguei essa frase? Porque ele é bacana, que é um pouco o que tu falou no início, Leandro, que é a gente fala muito sobre isso, né? Pô, é importante o aprendizado, abrir a cabeça, mente aberta, assim, mas é um saco. É um saco. Emocionalmente é um saco. É ruim mesmo, é ruim. Só ganha valor depois. O outro lado do aprendizado é muito bom. Quando, cara, cheguei, eu não sei vocês, mas quer ver um exemplo? Eu já passei muitas vezes por isso. Ou viajar para um lugar que eu não fui ainda. Eu tenho certeza, a primeira viagem, ela tem um quê de estressante, de percepções novas, oxigenação, voltei. Quando eu volto a segunda vez, eu volto muito melhor. Eu aproveito muito mais a viagem. Eu, assim, eu realmente aproveito. A primeira vez eu não aproveito, porque eu tô no processo de aprendizagem, de onde é, como é, o que faz, o que acontece. Claro que tem coisas divertidas, maravilhosas, não é isso que eu tô falando. Tô falando de como é que tu enfrenta aquilo, como é que tu vive aquilo. E isso, na minha cabeça, a gente romantiza o aprendizado como uma jornada de conhecimento e de emoção incrível, que tu tem que estar aberto, que vai isso, vai aquilo. Só que, cara, é perrengue em cima de perrengue. É um luto. Toda aprendizagem é um luto. É tu deixar de ser onde quem tu era para ser alguém que tu não quer, talvez seja. E esse luto não é bonito. Depois que tu te constrói, vem, tá aqui acontecendo, puta, é lindo. E claro, estamos falando de lutos grandes e pequenos. O próprio nosso podcast, até eu começar a fazer, a frustração de não fazer ao vivo, de a gente fazer aqui online, ficar um tempo online, não conseguir estúdio ainda, a Insider não patrocinado a gente ainda, todas essas coisas acontecendo, cara, são dores que a gente vai entendendo, mas como a gente começa a fazer e na execução fica natural e a gente vai dando leveza para a coisa. E aí a gente vai embora. Mas é um saco. E a gente bate. E aí o Daniel fala muito, os coaches ficam tentando mudar. Não, a realidade é que é muito chato. É muito chato, é muito desgastante, é muito opressor. Aprender tem um quê de opressão também, de tu te esmagar quem tu é hoje para conseguir querer dar um passo e ser outra pessoa amanhã, que é incrível. Mas o processo é sempre difícil. E que deixemos claro, tanto eu quanto a Lei Daniel, que
A gente não é contra o aprender, muito antes, pelo contrário, a gente entende que é fundamental. E o ponto é, mesmo sendo saco, é vital que tu aprendas. Não, é vital. É isso aí, faz parte do jogo. Não, a gente é adulto, tá? A gente pode falar essas coisas. Eu quero ver daqui a 5 anos, quando nós formos mega estrelas de podcast, nós olhando esse episódio e dizendo, olha, esse foi o trabalho de aprendizado, de aprender a voar, de saber fazer as coisas. É, isso aí. E nós vamos lembrar com saudades. Sim, mas do outro lado, depois eu lembro de saudade. Depois, passando, é que nem tu subiu uma montanha, subiu, voltou, em casa, no quentinho, vendo uma TV de meia, tomando chocolate quente, eu falo o que tu quiser da montanha, foi incrível, engrandecedor. Lá mesmo, no processo, tu tá sangrando, tu tá com neve na sobrancelha, tu tá perdendo os dedos, as unhas quebradiças, é horroroso, é horroroso. Só que se tu romantiza, tu deixa isso pior do que é. Quando tu aterriza esse sentimento e tu entende que é difícil, é complexo, é ruim pra caramba tu fazer, pra viver esse luto de quem tu era pra que ser alguma coisa, na minha cabeça, eu acho que é mais fácil de tu viver isso. Porque é a vida como ela é. E como adultos que somos, tem que fazer, faz. Esse é o lema do adulto, né? E aí tem que fazer, faz. Volta o Daniel pessimista contra o Leandro e o Alessandro otimistas. Porque, como eu já me preparo para o pior, eu acho o caminho bom. A vida do Daniel é mais fácil, né? Eu me lembro que quando eu peguei o exército, quando eu fui servir, porque quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Quando eu fui servir, eu não queria servir de jeito nenhum, né? Mas acabei entrando no exército, fiquei 7 anos no exército. E o tempo que eu fiquei lá, esse primeiro ano, foi excelente. Foi fácil? Não foi fácil. De forma nenhuma foi fácil. Mas não foi talvez tão difícil quanto eu estava preparado para que fosse. E o caminho foi bom. Tanto foi bom que eu encontro com as pessoas que serviram comigo até hoje, né? Então, se criou um relacionamento forte. Então, é isso que eu penso, né? A gente tem que conseguir minimamente estar aproveitando aquele caminho, nem que seja assim, putz, eu vou me lembrar disso com carinho depois, mesmo que esteja na dor. E aí traz uma outra questão, que é uma frase que eu queria trazer para vocês antes, que eu não estava lembrando, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, de Schopenhauer. Já falamos sobre ela. Já, e aí que vem essa questão também, né? Às vezes eu quero voar, mas depois que tu voa não tem tanta graça. Então, se tu não aproveitou o caminho e depois que tu chegou lá e não perdeu a graça, as coisas podem perder sentido, né? É interessante porque essas duas frases, né, e a forma como o Daniel coloca, pode parecer que é antagônico, né, uma com a outra. Uma fala sobre aproveite o caminho, porque quando chega lá talvez não seja tão bom quanto esperava, né? O pessimismo do Daniel traz isso. E o otimismo meu e do Alê diz, puta, aqui não tá bom, ir não tá bom, mas lá vai ser maravilhoso, né? Mas elas não são antagônicas, eu acho que elas atuam cada um no seu lugar de compreensão do que faz sentido. O fato de não ser bonito não significa que eu não possa aproveitar, né? Exatamente. Não significa que eu não posso aproveitar. Aproveita, porque tu não tem outra alternativa, Magrão. Tu vai ter que aprender a voar. Estratégias para aproveitar, né? Tu pode criar pequenos marcos de entrega que tu, de pequenos finais, tu para e olha para trás. Opa, foi legal até aqui. Mas durante... Porque esses sentimentos... A audiência, não ouça esses dois senhores. Os dois senhores eles leram um livro. O livro vai que dá tudo certo, mas a realidade não é essa. A realidade que é difícil pra caramba. Agora, de novo, aí, uma coisa que o Daniel usa muito vem a racionalidade. A racionalidade, para mim, é a grande saída para a gente sair disso, para a gente conseguir viver com esse sofrimento da aprendizagem. De novo, como eu falei, adulto, tem que fazer, faz. Ponto. Vai ser do livro. Não, eu já sei que vai ser, mas tem que fazer, faz. E aí tu começa a fazer, e aí tu começa a... Tu vai do outro lado do aprendizado, o outro lado do aprendizado é incrível. Para aí. Eu suporto isso, vou de novo. E aí tu vai, e fica natural isso, tu nem sente mais. Mas é um processo, sim. Na minha cabeça, eu não vou ficar em cima do muro, eu não vou passar pano, e eu vou dizer 1000 vezes, mandem e-mail, mandem cartas, escritas à mão, com o sangue de vocês, de tanto escrever e doer os dedinhos de vocês. O aprendizado dói sobre isso.
Tu sabe que eu tenho certeza que uma das coisas... Certeza não, mas eu imagino que uma das coisas que meu filho sente de lembrança é volta e meia, claro, os trabalhos domésticos de arruma o chuveiro, troca a lâmpada. Eu sempre pedia para ele me ajudar. E ele odiava. Mas eu tenho certeza que essa será uma das coisas que ele vai sentir falta no momento que não tiver mais. Mas tu sabe que ele vai construir as lembranças que Não, ele quiser, né? Porque ele são não sente frequentes. falta de arrumar boa. chuveiro. Ele vai sentir falta de estar contigo arrumando chuveiro. Boa. O chuveiro é só um gatilho. Boa. Só o chuveiro sem o Daniel junto não vai servir de nada para ele. Ele vai parar de tomar banho, inclusive, eu acho. O lance é a saudade, inclusive, dele como criança estando contigo como pai. Perfeito. Pode ser, mas eu acho que o próprio momento, sabe, aquela coisa que para alguns pode ser ruim, para outros pode se transformar numa coisa boa por causa dessa lembrança que tu tem. Claro, com certeza. Sem dúvida. Mas é que é legal porque o bom e o ruim nesses lugares, eles são olhados sobre retrospectiva, né? Mudança, cara, é praticamente impossível dizer vamos mudar porque vai ser bom. Eu não tenho como saber se vai ser bom. Eu só vou saber se vai ser bom depois que eu mudei. E tudo indica que será maravilhoso, mas pode acontecer de não ser. Então, assim, ó, muda, vai, olha, depois descobre, foi bom, não foi. E aí volta para contar as histórias, né? Volta para contar para as pessoas. Porque é difícil. Muito bom, pessoal! Chegamos no final, olha só a frase. Aprender a voar não é bonito, mas voar é, de Satya Nadella, CEO da Microsoft, com meus amigos aqui. Daniel Scherer, muito obrigado. Valeu. Esgotamos a frase do Daniel, vocês não viram, né? Então vocês vão ter que ver um outro episódio, como é que ele vai sair dessa. Porque, segundo ele, a gente faz 3, um atrás do outro, então ele não vai ter assunto, vai ser uma frase zero, vai ser uma frase aberta de qualquer. Veja no próximo episódio. Leandro Simonovic. Valeu, jovens. Valeu, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.